Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Nano, nosso podcast para você mergulhar no mundo da nanociência, nanotecnologia e da informação científica. E hoje nós temos um episódio super especial. Nós vamos falar sobre fotoproteção, inovação cosmética e como a nanotecnologia vem transformando os laboratórios e as indústrias. E para isso, a gente convidou dois pesquisadores incríveis. Manuela Marques, que é farmacêutica e mestrando em Biociências e Saúde. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada. E também Christian Oliveira, químico, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, especialista em cromatografia líquida e também doutorando no programa de Biociências e Saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao Deu Nano, gente. Obrigado. E a primeira pergunta que eu vou fazer é para você, Manuela. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou à farmácia, à pesquisa, ao mundo da nanotecnologia. Então, falando um pouco da minha trajetória, quando eu fui ingressar na faculdade, eu fui prestar o vestibular, na verdade, eu estava muito indecisa, aquela coisa, né, de adolescente, e aí uma amiga chegou para mim e falou: Manuela, me apresentou a farmácia, porque você não tenta o curso de farmácia, que é uma área que é bem de diversas especializações, e eu sou eu sou muito curiosa, e aí eu decidi arriscar, eu acho que foi uma das melhores escolhas, assim, da minha vida. A graduação me permitiu, eu fui muito inserida em várias coisas, eu me joguei mesmo na graduação, vivi mesmo a graduação, participei de liga científica, de iniciação também, e consegui conquistar um pouco mais, assim, com a graduação. E aí, ser curiosa tem tudo a ver com pesquisador Isso, também, né? justamente. Sim. E eu soube também que você teve a oportunidade de vivenciar um intercâmbio em Portugal. Conte pra gente um pouquinho sobre essa experiência e como isso impactou assim, a sua pesquisa e o seu conhecimento atualmente. E muita gente tem muito interesse nessa parte de intercâmbio, vai ser bem legal falar um pouquinho. Conte pra gente sobre. Então, a oportunidade do intercâmbio também era algo assim que eu não tinha muita noção, né? Então, uma amiga conseguiu fazer antes de mim, né? Ela conseguiu fazer e eu fui instigada também pela professora Juliana Cordeiro. Tava fazendo uma disciplina com ela, que era controle de qualidade. E aí ela perguntou na turma se alguém tinha interesse, aí eu cheguei pra ela, falei, aí decidi arriscar, tentar. E aí eu fiz durante o meu nono período, que foi bem já na reta final, eu fiz no Instituto Politécnico de Bragança, que foi em Portugal. E assim, eu não tive muita vivência com relação à pesquisa durante o meu intercâmbio. Mas eu consegui fazer um estágio em uma farmácia comunitária, que é uma farmácia comercial. E aí lá eu consegui ter a visão sobre os cosméticos. Lá eles são bem interessados, assim, e eu consegui ter essa visão. A questão do consumidor mesmo, desse ter essa... Que dizem que é diferente as farmácias lá em Isso, Portugal da farmácia no Brasil, né? eles estão sempre atentos à questão de usar muito protetor solar, hidratante também. Então, essa busca eu consegui me inserir um pouco mais com Bagagem esse que você já estágio trouxe e essa também. bagagem também. Legal. Parece que foi uma experiência bem Sim. enriquecedora, né? Na parte cultural, na parte profissional. Isso. Agora falando um pouquinho com o Christian. Christian, você tem bacharelado em Química e logo em seguida você teve experiência no mercado de trabalho, inserido na indústria, que é uma coisa que todo mundo quer, né? Como você conseguiu trilhar esse caminho? Bem, desde a graduação eu sempre tive mais afinidade com essa parte experimental, sabe? Colocar ali a mão na massa. Sim. Sempre gostei dessa parte analítica, instrumental. E quando eu terminei, assim, ao decorrer da graduação, quando a gente vai tendo mais contato com o laboratório, vai conhecendo técnicas, tanto de extração quanto de análise, aí eu fui me aproximando mais, tendo mais gosto, e hoje em dia é o que, assim, me dá mais vontade de trabalhar, É o que te sabe? move. O que me move. E eu tive a oportunidade, já no último período, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em indústria, e assim que eu terminei, eu já continuei nessa indústria. Foi bom ter esse convívio. Lá eu trabalhei em um laboratório de controle de qualidade, tive esse contato com outros tipos de análises. E, claro, são mais simples, né? Mas quando eu tive uma outra oportunidade, logo acho que um ano, um ano e meio depois, de ingressar num laboratório de pesquisa e desenvolvimento.
E a gente acha que, por ser laboratório, é tudo a mesma coisa, mas não, laboratório de controle de qualidade, não vou dizer que no laboratório de pesquisa de qualidade não tem aquele estresse, não tem aquelas dificuldades, mas são dificuldades diferentes, são preocupações diferentes. E eu aprendi bastante quando eu fui para esse laboratório, foi onde eu tive assim meu primeiro contato com instrumentos que eu só tinha visto na teoria quando estava na graduação. Foi quando eu tive meu primeiro contato com cromatografia. Lá eu tive a liberdade de mexer e aprender com diversas técnicas diferentes: cromatografia líquida, gasosa, a espectrometria de massas, a espectrofotometria, ah, uma variedade. Eu cheguei até a trabalhar com espectrometria para fazer identificação de micro-organismos. Não é o meu forte, mas cheguei a ainda permear nesse meio, sabe? E assim, foi uma experiência muito boa, me trouxe bastante conhecimento, além da experiência de estar ali trabalhando em diversas áreas, porque principalmente cromatografia, que é o que eu mexo até hoje, e além do meu trabalho, eu contribuo com diversos outros trabalhos com outros colegas, né? E sempre com cromatografia líquida, né? Como isso te trouxe até o doutorado hoje? O doutorado foi, graças a Deus, né? Foi mais uma oportunidade que apareceu e no momento certo. Eu abracei mais uma vez, né, mais essa oportunidade. Já tinha uma certa experiência devido ao mestrado e no doutorado eu só continuei desenvolvendo. Quando eu vim para aqui, para a UNIT, que eu ingressei no doutorado, foi um pouco um choque porque eu entrei para um programa que não tinha nada a ver com minha área, que era saúde e ambiente. E de Sim. saúde É multidisciplinar, mas por causa do é, nome a gente acaba ficando assim meio perdido. isso. Não, e até das matérias foi bem confuso no início, foi bem difícil, mas consegui me adaptar. Hoje eu estou aqui desenvolvendo um bom trabalho, também tenho boa contribuição no trabalho de bastante Os colegas, né? de outros colegas. E a gente tá aí tocando, né? Bem legal, muito bom ouvir sua experiência e também entender sobre essa ponte laboratório, indústria, graduação, que é tudo a mesma coisa, assim, acaba chegando a um lugar bem interessante para a gente sempre se aprofundar os nossos conhecimentos, que a graduação, às vezes, ela deixa ali só o básico, né, e a gente consegue ir. Não, e é bem diferente quando você vai para um laboratório que você, na maioria das vezes, na graduação, a gente só tem aquele contato com a teoria. Verdade. Quando a gente a vai realidade para a muda. prática, é um mundo totalmente diferente. A A gente vê gente o mundo. vê realmente quais são as dificuldades que a gente tem ali durante aquele processo, né? Sim, isso é verdade. É onde a gente aprende mais também. Com certeza. O conhecimento que a gente absorve na prática é muito maior do que o da teoria. E falando agora um pouquinho sobre nanotecnologia em fotoproteção, antes de a gente entrar nos projetos de vocês, que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai contextualizar um pouco. Christian, o que é que você acha que tem de ultrapassado e novo nessa área da proteção solar? Veja, por muitos anos, antigamente, quando se falava em protetor solar, o que o foco era FPS, o fator de proteção solar. E hoje em dia, o fator de proteção solar é só mais um parâmetro, porque se você for prestar atenção nas prateleiras, você não vai pegar um protetor solar e vai ter lá só o FPS. Verdade. Normalmente você vai encontrar lá, ele tem aquele fator de proteção solar, mas tem outras propriedades, antioxidante, ele é hidratante também. Tá muito em alta essa Isso. coisa do cosmético 5 em 1 da Isso é aquele cosmético multifuncional, na Sim, verdade, multifuncional. né? Isso. E eu acho que e a gente também vê muito essa ideia de, além dessa multifuncionalidade do protetor solar, também tem aquela pegada de química verde, que é o que a gente ouve muito falar, né, que é o futuro. Na verdade, não diria nem o futuro, já é o presente, né? A gente teve a COP30 agora, a gente vê muito questão de sustentabilidade.
Então, são essas As diferenças, as assim, né? Que no diferenças, passado não isso. tinha No nada passado dessas não tinha disso, não preocupações. tinha todas essas preocupações, isso. Verdade. E, É. Manuela, você acha que o consumidor já entende essa diferença? E quais seriam, assim, os maiores desafios para inserir esses produtos no mercado? Eu acredito muito que o consumidor ele conhece essas diferenças, eles conseguem sempre, como o Christian falou, hoje os consumidores estão mais com essa funcionalidade de querer algo mais sustentável, algo que tenha mais uma pegada verde, Isso. um extrato, alguma coisa assim. Então eles sabem diferenciar, mas eu acho que o que falta mesmo é como a gente capta esse conhecimento ou transparece para os consumidores. Eu acho que ainda é uma das dificuldades que a gente tem. Eu acho que, não sei se trazer na rotulagem, mas eu acho que é um. E hoje em dia as pessoas têm esse conhecimento, mesmo que seja pouco, mas Sim. normalmente elas vão procurar É, algum produto vegano, isso. livre de compostos, Crueldade animal, né? isso, compostos sintéticos ou Isso. Ainda mais hoje, né, que tem a questão da indústria de querer não utilizar mais os filtros sintéticos sim, também, sim, o uso. cada dia está sendo estudado para É, que o uso desses filtros sintéticos sintéticos eles sejam diminua. diminuídos. Entendi. E também essa coisa do anti-age também, né? Essa multifuncionalidade que vocês falaram, né? Sim, É sim. interessante ver o estudo de mercado também faz toda a diferença para poder. O produto ele vai desde a criação até a chegada no consumidor final. Todas as etapas têm. Com certeza. Tem Não que ter adianta uma você desenvolver preocupação. um produto que não vai ter mercado. Ninguém Exatamente. tem Que vontade de ninguém vai querer comprar. comprar, exatamente. Falando um pouquinho de projetos de pesquisa, vou começar com você, Manuela. Seu projeto atual envolve o escalonamento industrial de um protetor solar com nanopartículas. O que isso significa na prática? Então, o meu projeto é um estudo, como você falou, um estudo de viabilidade dessa formulação desse protetor solar, que ele carrega nanopartículas de dióxido de titânio, empregando o extrato verde, que é o extrato da aroeira vermelha, Legal. que cientificamente já traz o seu uso como fotoprotetor, e também utilizar a pegada das nanopartículas de dióxido de titânio, que seria o nosso filtro químico. Aí na verdade, eu estou fazendo esse estudo porque essa formulação, ela já vem sendo estudada em bancada laboratorial, e o meu estudo é para saber se é um dos processos também, né? Sim, um E processo bem importante que vocês isso, estão falando até aqui. exatamente. Sim. De levar esse processo para a escada para chegar até o consumidor. Mas aí também tem alguns empecilhos que são a ser estudados, que aí meu projeto entra para isso. Entendi. E a nanotecnologia ainda se mantém estável e eficiente quando a produção ela aumenta? Então, né, é um dos nossos desafios. Imagino. Exatamente, é um dos nossos desafios, porque a gente sabe que não são todos os produtos que podem, na verdade, ter mudanças na sua estabilidade, nas suas características, mas o meu estudo vem para isso, para a gente estudar, para ver se em grandes quantidades vai mudar a questão das nanopartículas, se elas vão ser instáveis ou vão ser estáveis, e aí a gente entra para isso, para estudar. E quais os desafios além desses? Existem algumas barreiras regulatórias específicas quando a gente fala de nanoemulsões, nanopartículas, protetores? Sim, tem algumas barreiras. A indústria ela vem tendo esses empecilhos com questão às regulamentações. Temos a RDC 69, que ela traz muito sobre essas diretrizes, e também porque quem faz o uso da nanotecnologia tem que ter alguns critérios. Então, esses são os nossos empecilhos no momento. Entendi. Isso mostra como um produto simples, como protetor solar. Sim. A gente vê ali na farmácia, vê ali na loja, a Uhum. gente pensa que é uma coisa simples, mas envolve um monte de processo que as Não, pessoas até não chegar fazem no ideia. produto final tem Tem muita muito. coisa, um caminho longo Muito para chegar. ajuste, muita Uhum. validação. Sendo que através do estudo de viabilidade a gente vai entender a questão dos consumidores, dos fornecedores também, se vai ser Sim. viável, custo também, a estabilidade também do produto a longo prazo, então É um mundo. Isso, é um mundo, e a farmácia está lá. Que lindo, isso é bem legal. Christian, falando agora do seu projeto. É bem interessante, é um fotoprotetor bifásico usando extrato de própolis vermelha. Como é que surgiu essa ideia e o que a própolis vermelha ela traz de diferencial no quesito de fotoproteção? Então, aí a gente já está seguindo o desenvolvimento desse produto baseado nas RDCs que estão estabelecidas pela Anvisa. E elas não dizem que a gente pode utilizar esses
esses ativos naturais, esses extratos, como principal filtro químico. A gente tem que ter, ela tem lá, estabelece uma lista de filtros químicos que são permitidos à A Propolis não utilização. pode, né? Não, a gente pode utilizar, só que eles são coadjuvantes, certo? Eles não vão ter, não pode ser chamado como a principal função fotoprotetora. Mas a ideia é que utilize nenhuma dessas RDCs estabelece o mínimo, sempre o máximo que pode ser utilizado do filtro químico e do filtro físico. A ideia é que diminuir o mínimo possível da concentração desses filtros químicos, que eles são todos sintéticos, e a gente coloque uma quantidade do extrato que seja equivalente para manter todas essas propriedades, desde a fotoproteção até todas essas outras que a gente já começou. Ou seja, fazer uma formulação que esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Anvisa, mas com o mínimo de utilização do fito sintéticos, bem como a proposta também tem essa propriedade antimicrobiana, também diminuir o máximo possível de conservantes, ou seja, ser uma formulação mais E verde assim possível. vai ser, isso que eu ia dizer, o produto mais natural possível. Isso. Legal, interessante, a gente também não sabia disso. E vocês dois têm projetos que conversam diretamente com o mercado. Então a pergunta meio que para os dois agora. Como vocês enxergam o futuro da indústria cosmética? Existe demanda por pesquisadores com esse perfil técnico, inovador? É isso. Com certeza, né? Porque não adianta só a gente desenvolver e ir para lá, para a prateleira, assim, para engavetar. Tem que desenvolver e trazer algo para o mercado, para que tenha uma real aplicação, ou seja, um produto que vai ser utilizado. Então, essas ideias de química verde, sustentabilidade, exige que a gente esteja sempre se atualizando. Ou seja, o pesquisador, ele tem Muito que estar importante. sempre procurando, ele tem que estar ali se atualizando, vendo como pode desenvolver ou direcionar o seu projeto para esse mercado. Isso envolve também a entender o que o consumidor pede também. Porque a indústria, quando a gente vai para a questão de escalonamento industrial, tudo industrial, ou desenvolver um produto, a gente tem que entender o que o mercado busca, o que o consumidor busca. Então, por isso Isso. que, de fato, a gente tem que entender e estar sempre atualizado nisso, a questão da sustentabilidade, do meio de ser produtos que não agridam o meio ambiente. É a pegada também mais natural, pela questão de uso também em animais. Então, por isso entender as legislações também e o perfil do consumidor que a gente vai trabalhar. É bem legal isso daí. E a indústria, vocês acham que ela está preparada para absorver a nanotecnologia ou você acha que a indústria ainda tem certa resistência com isso? Então, tem também dos empecilhos, Os mas eu acredito que, pelo que a gente vem, a indústria ela vem sempre se restabelecendo. Mas tem uma resistência, entre outros, pela questão que trabalha com nanotecnologia, ela pede muitos critérios, muitas Burocracia. regulamentações, muitas burocracias são prestadas. Então, eu acho que tem essa resistência por conta disso. Mas a indústria ela vem crescendo e vem se abrindo mais, vem dando portas para a nanotecnologia. E ela se adapta, né? Isso. A isso. Um exemplo muito bom com relação à nanotecnologia é com relação aos filtros físicos. Antigamente, os protetores solares, que você passava e ficava com o rosto todo Todo com a pele branco. branca. Isso Então, é a questão da trazer mais alergias. isso. Aí a utilização de nanopartículas, eles vão trazer os mesmos filtros químicos ou filtros físicos, só que em tamanhos de partícula muito menores, que aí é o que traz uma sensação mais bonita, né? Não deixa o rosto tão esbranquiçado. Porque os filtros químicos, a gente usa o exemplo de óxido de titânio, óxido de zinco, e aí eles trazem uma pegada mais e deixa esbranquiçada. Então, ok, a nanopartículas de óxido de titânio do meu produto, ele vem para isso, ele vem para que seja diminuído esse esbranquiçado que traz
dos filtros químicos. Então, é essa pegada. Mas eu acredito também que é algo que está sendo inovador ainda, né? Vem sendo estudado. E a indústria, ela vem, Tá abraçando isso. ela vai abraçando, mas ainda tem uma resistência. Entendi. E para finalizar, eu quero que vocês deixem um conselho para os jovens pesquisadores que estão assistindo a gente. E eles pensam assim, quero seguir na pesquisa, não sei para onde começar, quais são os conselhos que vocês dariam? A pesquisa não é fácil, né? Você também... eu indico, se for para esse lado de ser um pesquisador, procurar se aproximar mais de laboratórios, procurar saber que laboratórios eles têm diversas áreas. Então, você tem que ir conhecendo para saber para onde você quer ir, qual o caminho que você quer tomar. E estudar, né? Porque o conhecimento é o que vai trazer essa luz, né? Vai procurar o que você tem mais afinidade, que facilita até a absorção do conhecimento e o desenvolvimento do seu trabalho. Porque quando você tem maior afinidade, você desenvolve com mais vontade. Mesmo quando você encontra uma barreira, uma dificuldade, por mais que seja difícil, você consegue contornar esse problema, essa barreira, porque Isso é você verdade, gosta. você gosta do que você está Isso. fazendo. Isso, como o Christian falou, né? Tipo, a gente tem que estar aberto também, eu acredito, porque o pesquisador, você tem que ter uma característica que eu ouço sempre falar que é aquele olhar de curioso, curioso mesmo, porque a gente vai estar sempre lidando, né, Christian, com várias novidades e a gente tem que estar aberto a entender, ir em busca, e estar sempre ali, indo em busca mais e mais e mais. E, como o Christian falou, você se inserir também. Você ter um pouquinho. Tipo, no meu caso, eu consegui através da iniciação científica. E foi uma das oportunidades que eu consegui ter essa visão de como ser um pesquisador, de entender mais sobre as áreas que eu poderia seguir, o que eu queria seguir também. Mas eu acho que eu tive um olhar a mais também. Mas eu digo, desafios também vão aparecer. Com Pode certeza. ser na nossa zona de conforto ou não. Então, você tem que estar Preparado, né? preparado. Adorei, gente. Acho que muita gente que está assistindo a gente vai se inspirar com o que vocês falaram aqui. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas foi uma conversa riquíssima. Eu queria agradecer muito a vocês, Christian, Manuela, pela colaboração, né, com a gente aqui. Muita gente vai se inspirar em vocês, pela presença e também pela contribuição pela ciência também, que é o mais importante, é o principal, assim, para o nosso papo aqui de hoje. E obrigada a você também que assistiu a gente até aqui. Se você gostou, compartilhe, siga o Deu Nano no YouTube, no Spotify. E também acompanhe as novidades no nosso Instagram, @LNMedLab. Mandem sugestões de temas e até o próximo episódio. Tchau, gente!